Muito boa noite a todos. Começamos mais um programa de atividades acadêmicas, nesta série Notas sobre Notas, que é sobretudo impulsionada pelo Colégio Notarial da Seção do Paraná, colégio esse presidido pela tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, a quem apresento os meus melhores cumprimentos e também o testemunho da minha gratidão por essa oportunidade de ter algum contato com, aqui nesse caso, sobretudo com os notários do Brasil, mas também com gente que estuda os registros públicos e advogados e gente que estuda o direito de um modo geral. Muito bem. Normalmente, o que nós fazemos aqui é a leitura de um texto previamente publicado no site do Colégio Notarial do Paraná, também chamado ali Notas sobre Notas, já foram publicados 16 textos, mas ocorre que esses textos, e isto por um problema meu, que não tenho condições de fazê-los com mais rapidez, são publicados apenas a cada 15 dias, de tal sorte que nós, na semana passada, tivemos aqui a leitura, os comentários e as glosas do Notas sobre Notas número 16. Não foi publicado ainda o 17, deve ser ainda na próxima semana. Então, nós temos uma aula do interregno. E eu tinha pensado em fazer, na aula de hoje, um resumo do que eu falei no interessante seminário do Registro Civil, Congresso do Registro Civil Goiano, sobre a filosofia da gratuidade remuneratória das atividades registrais e notariais. Mas, de caminho, surgiu esta notícia, anteontem, de uma emenda aditiva à medida provisória 881. E ocorreu-me que isso tem, provavelmente, mais urgência, acho que vou dizer assim, uma urgência mais urgente do que um tratamento que é também importante, eu reconheço isso, acerca da filosofia ou cosmovisão da gratuidade nas atividades das notas e dos registros. Bem, pensei no seguinte, há mais ou menos um ano, aqueles que frequentam com muita generosidade, para muita honra e alegria minha, estas nossas reuniões acadêmicas que fazemos pela via eletrônica, sabem que eu já vinha me dedicando a utilizar a expressão desconstrução, desconstrucionismo das notas e dos registros. Quando eu comecei a falar sobre isso, não se tinha muito frequente essa expressão no universo dos cultores do direito registrado notarial. Falava-se algumas vezes em desmoronamento, erosão dos registros, erosão das notas, destruição das notas e dos registros, desvios, etc. Mas a palavra desconstrução não fazia parte da terminologia habitual daqueles que se dedicavam a pensar um tanto institucionalmente as notas dos registros. De um ano para cá, isso começou a vir num crescendo, mais e mais se tem falado nessa desconstrução. Então, aqui são dois pontos que eu queria mencionar. Primeiro, o que é essa desconstrução? Por que, de repente, esse termo começou a ser utilizado com bastante frequência? É um termo bastante visitado também quanto às notas dos registros. Por que se está preferindo esse termo, esse vocábulo? E segundo, é algo que ainda precisa ser um tanto mais aprofundado, não tem a mesma frequência com que se pensa, com que se usa o termo desconstrução, é entender que a desconstrução das notas, a desconstrução dos registros, participa de uma desconstrução maior. É apenas um dos capítulos da guerra cultural que se está desenvolvendo. Então, penso que são esses dois temas, digamos assim, que devem compor o pano de fundo da análise que vamos fazer pontualmente depois, de maneira breve, sobre esta
emenda aditiva à medida provisória 881. Muito bem. A desconstrução é um conceito, um termo utilizado por um pensador italiano de grande importância, porque é o pensador que estrategicamente e também do ponto de vista ideológico consumou a passagem do marxismo clássico para o que hoje nós chamamos de pós-marxismo, ou marxismo cultural. Coube a esse pensador italiano, Antonio Gramsci, que pensador do século passado, morreu muito jovem. Coube a esse pensador demonstrar, do ponto de vista ideológico, as vantagens estratégicas de que a destruição da ordem da civilização ocidental, na linguagem marxista, a destruição da burguesia e das concepções burguesas, de um modo geral, deveria acompanhar-se de uma reconstrução, que não bastava destruir a realidade, era necessário de imediato reconstruí-la. Então, a desconstrução em Gramsci apresenta esse caráter. Não só é demolidora, mas reconstrutiva. Reconstrói uma outra realidade. Substitui a realidade anterior por uma nova. E esse é o ponto, a síntese que se dá entre a antiga realidade e a nova, dá-se em Gramsci ao modo de uma dialética. Ou seja, se pudermos usar isto, é uma síntese antitética. É um jogo de antíteses entre tese, contra-tese, ou antítese, dando a síntese. Ou seja, não participa do conceito clássico de síntese, que corresponde à junção de uma realidade com outra para que se aprimore a natureza daquilo que está sendo influído. Esse é o conceito de síntese classicamente. Em Gramsci, como em geral no marxismo, e já assim em Hegel, a síntese é um conflito de contrários, conflito de posições opostas entre si. O segundo ponto em Gramsci, que nós vamos ver adiante, é que ele sai da área especificamente econômica e passa a levar a concepção marxista para o campo cultural, ou seja, atacando em todas as áreas a cultura da civilização, para que a revolução marxista, entenda-se bem, para que a revolução marxista, e que se supera com o pós-marxismo, é um marxismo de novo cariz, né? Sobretudo marcusiano, marxismo da escola de Frankfurt, Foucault, Marcuse, Horkheimer, etc., sai com essa desconstrução da esfera puramente econômica e ingressa no plano cultural, no plano institucional, etc. É por isso que as notas dos registros passam a ser também um campo de batalha para essa desconstrução gramsciana. Isso obedece a uma estratégia de combate. Portanto, o uso da expressão desconstrução não é ao acaso, ela não significa o mesmo que destruição. É um uso categorial. Desconstrução do que aqui se trata é desconstrução ideológica. E que se faz, como se sabe perfeitamente, com comandos, com pessoas que têm ideologia. Algum tempo atrás, eu soube de uma crítica que me foi dirigida, dizendo que a minha posição era ideológica. Na verdade, a minha posição não é ideológica. A minha posição é rigorosamente doutrinária. Eu sou um realista, não sou um ideológico. Mas eu compreendo essa expressão. Ou seja, é alguém que sai do puro campo da técnica ou da pontualização dos problemas para tentar discuti-los num território, num domínio mais amplo. Foi muito bem. O desconstrucionismo notarial e registral, que está plenamente evidenciado, ou seja, não há mais hoje quem não reconheça que há efetivamente uma desconstrução em marcha. Há aqueles que apoiam, aqueles que são indiferentes a esse problema e aqueles que o criticam. Criticam essa desconstrução. Mas negá-la já ninguém nega, ou seja, a realidade está aí a olhos vistos.